Boa noite a todos, eu sou Mariana, meu sinal é esse, eu sou surda, vou me descrever. Aqui atrás tem uma mesa, um balcão, meu cabelo, eu uso um óculos preto, minha blusa é preta, meu cabelo é escuro, sou de pele clara. Eu tenho um prazer imenso hoje de estar junto com vocês, nesse fórum aqui paulista. É muito importante esse tema que nós estamos discutindo, muito importante. Hoje, nós vamos falar agora a respeito de um novo tema. Relocação, resolução nova, que é do BPC. Como, né? Como a gente vai falar dessa resolução? E nós temos um palestrante agora, vamos convidar ele aqui. O nome dele é Wenderson Santos. Ele vai falar a respeito de como incluir, né, a pessoa com deficiência na sociedade, né, o que aconteceu no passado até hoje. Também, ele é doutor em sociologia, formado aonde? Na UNB. Está muito rápido. Também ele é professor da universidade desde 2009. E hoje ele vai falar um pouco, dar aula sobre psicologia e ciência social. Ele também é autor do livro, o nome Deficiência e Discriminação. Ele escreveu esse livro junto com uma outra autora de nome Débora Diniz. Agora tenho o prazer de convidar ele para fazer uma palestra e conversar com vocês um pouco e falar a respeito desse assunto que é bem importante. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado aí pela apresentação, Mariana. Boa noite para todas, para todos. Eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos para castanhos, meio ondulados. Eu tenho uma barba, eu uso óculos. Eu estou usando uma camiseta azul clara. Estou usando também um fone de ouvido aqui para diminuir um pouco os barulhos, as intercorrências. Atrás de mim aqui tem uma parede branca e também um painel aqui de madeira, ok? Hoje eu vim aqui, né, a convite aí da organização. Em primeiro lugar, parabéns para todos os organizadores e organizadoras aí desse evento tão importante, hoje num dia, né, tão importante, com tantos eventos aí acontecendo ao mesmo tempo, a gente se desdobrando, né, em várias participações aí ao mesmo tempo. Isso, mas é muito importante. É um dia para reforçar aí a importância de a gente trazer temas que estão da pauta do dia, das lutas principais aí dos direitos da pessoa com deficiência. O tema que eu vou abordar aqui hoje deveria, né, ser um tema de comemoração, deveria ser um tema voltado aí para, porque por se tratar de regulamentação, uma regulamentação atrasada da Lei Brasileira de Inclusão, nós deveríamos aqui, né, estar comemorando a Lei 14.176 do mês de junho agora, recente, mas, infelizmente, a gente vai fazer aqui uma análise dessa lei e trazer exatamente os pontos naquilo que a gente considera que ela deveria ter avançado muito mais, ou até, na verdade, trazendo uma análise sobre o que ela significa do ponto de vista de retrocessos aí na própria política de assistência social e até mesmo na própria concepção de proteção social no Brasil, com impactos diretos, objetivos aí para os direitos, para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Então, o tempo é pouco, apesar de ser uma lei curta, mas ela traz muitos elementos aí que precisam ser debatidos, que precisam ser cada vez
né, conhecidos aí para que a gente consiga também levar mais informação, para que as pessoas se posicionem no entendimento dessa lei. É uma lei, como eu falei, ela já foi aprovada, né, agora, recentemente. Ela foi um resultado de uma medida provisória proposta pelo governo federal, e a Lei 14.176 é, portanto, o resultado dessa medida provisória. O que a Lei 14.176 ela fez? Basicamente, ela mudou critérios de acesso ao benefício de prestação continuada. Mudou critérios de acesso ao benefício de prestação continuada. Esse é o grande tema dela, né? Essa mudança desses critérios de acesso, tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas idosas. Para as pessoas idosas menos, é só o critério de renda, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ela traz muitas mudanças aí para o benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência. Então não é só o critério de renda, como é para as pessoas idosas, mas traz aí um conjunto de mudanças na caracterização, na forma de avaliação da deficiência. Além disso, a Lei 14.176 também traz a regulamentação do auxílio inclusão, né? O auxílio inclusão que é previsto na Lei Brasileira de Inclusão, previsto na Lei 13.146, de julho de 2015, e que, portanto, apenas de 2015 até 2021, né, nós estamos falando de 6 anos. Levou 6 anos para poder regulamentar o artigo que fala do auxílio inclusão, e a gente aqui também vai fazer algumas análises aí sobre o próprio auxílio inclusão. Em outros eventos, né, aqui organizados pela coordenadoria, aqui eu já estive em momentos recentes falando um pouco sobre essa lei. Então, algumas pessoas aí também já me conhecem um pouco do meu posicionamento a respeito dessa lei, mas eu vou trazer aqui talvez os pontos principais dela. Aqui na minha apresentação, né, acredito, não estou lembrado se foi falado, mas um dado importante: atualmente eu sou assistente social do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? Além das apresentações aí feitas. Então, é algo do tema, né, que tem a ver aí com o meu cotidiano profissional, né, algo que eu lido 24 horas por dia aí, que é na avaliação da deficiência dos requerentes do benefício de prestação continuada. Então, a Lei 14.176, resultante aí de uma medida provisória, né, votada, discutida e aprovada aí no Congresso Nacional, ela mudou critérios de acesso ao BPC em 2 aspectos principais. O primeiro, no critério de renda. É importante a gente fazer aí um recuo no tempo para lembrar ou relembrar que o critério de acesso, critério de renda para acesso ao benefício de prestação continuada, desde a sua regulamentação, ele sempre foi permeado aí de controvérsias, de disputas jurídicas, de decisões, ora juízes federais concedendo para além do critério de 1/4 per capita de salário mínimo, e nesse sentido contrariando decisões de cortes superiores, né, até num certo movimento um tanto quanto inédito, que já tinha havido uma ação, uma DIN, que questionava esse critério de 1/4 de salário mínimo do PPC, que foi colocado na Lei Orgânica da Assistência Social de 93, a Lei 8742, porque o artigo 203 nada falava desse critério de miserabilidade tão restritivo que passou a ser esse 1/4 do salário mínimo. Então, a década de 90 teve ações judiciais, inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade, que naquele momento, né, teve a relatoria lá do ministro Gilmar Mendes e foi considerado constitucional, 1/4 salário mínimo. Era papel, né, foi mais ou menos uma decisão no sentido mais técnico. A lei orgânica era o espaço em que pudesse regulamentar e assim definiu aquele critério de 1/4. Só que, curiosamente, juízes federais passaram a descumprir essa decisão do STF, concedendo o BPC para aquelas pessoas que buscavam acesso a ele via judicial, via Justiça Federal, e descumprindo essa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, começou a ter outras ações e, enfim, em 2013, foi julgada
uma ação com declaração, aí, um recurso extraordinário, com declaração de repercussão geral, em que considerou o critério de 1/4 de salário mínimo inconstitucional, ou seja, revisou aquela decisão lá dos anos 90. Só que essa decisão do STF, na verdade, ela não teve aplicação direta, ela remeteu aí ao Congresso a possibilidade de criação de uma nova regra. E isso acabou resultando no artigo que fala da miserabilidade, do critério de renda aí para acesso ao BPC, lá da Lei Brasileira de Inclusão. Só que esse critério, esse artigo da LBI ainda estava pendente de regulamentação. Então, teve algumas tentativas aí do governo federal no ano passado em tentar regulamentar. Houve várias aí tentativas que acabaram retornando, voltando. Teve propostas até de alteração do BPC na reforma da Previdência, aquela que acabou sendo aprovada. Conseguiram reverter, principalmente por atuação aí dos movimentos sociais, das pessoas com deficiência, que retiraram esses itens lá, inclusive que reduzia o valor do BPC para menos de um salário mínimo. Então, conseguiu aí... só que nos últimos anos a gente tem acompanhado vários ataques que o benefício de prestação continuada tem sofrido. Esse aí foi um deles. Então, o que a medida provisória que acabou se transformando aí na Lei 14.176 acabou resultando no critério de renda? Ela reafirmou que o critério de 1/4 é válido e, para além disso, quando as pessoas com deficiência apresentam deficiência grave ou então uma dependência ou então conseguem apresentar alguns comprometimentos de renda, pode até ser considerado aquelas pessoas que vivem com meio salário mínimo per capita, como critério de renda aí do grupo familiar, para que a pessoa com deficiência e a pessoa idosa também recebam aí esse benefício. Né? No caso da pessoa idosa, tem lá os critérios de a pessoa idosa ser uma pessoa com dependência, além de também ter gastos aí com saúde, se ela assim comprovar. Então, ou seja, esse é um primeiro ponto importante que a lei descumpriu. A medida provisória do governo federal, que acabou sendo convertida na Lei 14.176, atropelou a decisão do STF de 2013. Então, muitos especialistas aí já têm trazido essa questão jurídica importante, que é possível que a lei aí sofra algum tipo de revés nesse sentido, dado que ela descumpre cabalmente a própria decisão do STF de 2013. Esse é um elemento aí do critério de renda, então deu uma regulamentação desse critério aí de miserabilidade, lá do artigo, se eu não me engano, do artigo 105 da LBI. Entretanto, não foi no sentido daquilo que se esperava, principalmente sendo bastante distinto aí da compreensão que o STF teve em 2013. Então, tem essa primeira alteração que gera essa insegurança jurídica, que possivelmente pode ser aí questionada na justiça, no Poder Judiciário. Depois, a Lei 14.176 trata de um conjunto de alterações no que diz respeito à avaliação da deficiência, esse momento da caracterização da deficiência. A primeira delas é que criou a possibilidade de que a avaliação social ela seja feita remotamente, né, de conhecimento aqui de muita gente. A avaliação para caracterização e acesso aí ao BPC tem basicamente 3 fases, né? Uma avaliação dos critérios de renda, como eu estava falando agora há pouco, uma série de apresentação de documentações, comprovações, residência, documentos ali dos membros familiares, essa é uma fase mais administrativa. Depois tem a fase de caracterização da deficiência, que é feita de modo contando com a avaliação de 2 profissionais, o assistente social e o médico perito do INSS, uma avaliação com base na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, em consonância com o conceito aí de deficiência da Convenção. Essa avaliação, portanto, a Lei 14.176 criou a possibilidade de que a avaliação social possa ser feita remotamente. E aqui incorre mais uma vez em uma grave aí ameaça aos direitos da pessoa com deficiência, além de desconsiderar uma lei que altera um saber técnico específico aí de uma categoria profissional, que tem lei regulamentadora dessa profissão. O órgão responsável, o órgão que juridicamente é responsável
por propor alterações de procedimentos técnicos é o Conselho Federal do Serviço Social, o Conselho Profissional, e essa lei simplesmente alterou aí um procedimento técnico do Serviço Social. Para fazer uma analogia, é como se tivéssemos tido aí uma lei de iniciativa do governo federal que alterasse como que um psicólogo deve atender um paciente. Uma lei de iniciativa do governo Bolsonaro que altera como um neurologista deve realizar um exame neurológico. É disso que nós estamos falando. A Lei 14.176 fez isso. Ela alterou de forma bastante atrapalhada, inclusive correndo aí em algumas questões inconstitucionais e até mesmo antijurídicas, que, por exemplo, criou, né, a possibilidade e alterou um procedimento técnico profissional de uma profissão que é regulamentada em lei, que tem conselho profissional, que é o único órgão capaz de definir sobre a atuação técnica profissional. Então, tem esse primeiro procedimento, mas a lei ainda avança. Ela diz que, né, a possibilidade aí de forma excepcional que essa avaliação social ocorra remotamente até dezembro desse ano, com a possibilidade de ser prorrogado. A avaliação social, ela, do ponto de vista técnico, ela é impossível de ser feita remotamente. Por várias razões. A avaliação da deficiência, a avaliação social da deficiência, nos conceitos da CIF, nos conceitos da LBI, nos conceitos da Lei Orgânica da Assistência Social, ela é uma avaliação de interação social. É o modo como o profissional precisa avaliar se aquela pessoa interage ou não na sociedade. Essa é a grande contribuição da avaliação social. A avaliação médica até avalia essas questões também de interação, porque existem alguns itens da perícia médica que é de avaliação das atividades que a pessoa participa, se envolve na sociedade, e os assistentes sociais também fazem essa avaliação. Os assistentes sociais fazem a avaliação das barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. E, nesse sentido, é essencialmente uma avaliação de interação social. E uma avaliação remota vai exigir dos profissionais que eles façam uma avaliação de interação à distância, por meio de um quadradinho, né, de um vídeo aqui, de uma projeção de imagens, como nós estamos aqui acompanhando essa live eletrônica. É claro que as tecnologias precisam de ser incorporadas nos processos de trabalho, mas, essencialmente, a avaliação da deficiência é uma avaliação para perceber o quanto que essa pessoa interage na sociedade. E uma avaliação por meio de uma tela, ela aniquila exatamente essa possibilidade de avaliar a interação. Nos últimos dados aí que a gente acompanha, praticamente 2 em cada 5 benefícios são de crianças e adolescentes. É muito comum durante a avaliação social, por exemplo, né, a gente avalia aí uma das avaliações mais desafiantes que nós temos, são as avaliações da deficiência intelectual, crianças com autismo, pela complexidade da avaliação, e é muito comum ali durante aquele momento, a mãe fala, criança super agitada, às vezes com dificuldade de comunicação, então ela fica agitada durante a avaliação. É muito comum a mãe entregar um celular para ver se a criança se acalma ali durante aquele período de avaliação. Então, vejam vocês, só essa ação de entregar um celular ali para a criança está modificando o comportamento dela e vai exatamente prejudicar a nossa avaliação, porque essa criança vai estar ali na frente de uma tela, seja de um computador, seja de um celular, num comportamento que é distinto do que ela tem. Então, assim, esse aqui é um dos exemplos, eu poderia dar vários outros, né? A gente tem uma dificuldade técnica de realizar essa avaliação, além da própria dificuldade da pessoa com deficiência manusear ali uma tela, seja do celular, seja do computador, o que pode trazer graves consequências para essa avaliação, ou seja, inviabilizando ela tecnicamente de ser feita. E, né, por fim, como eu dizia, essa avaliação de interação, ela precisa, nós, assistentes sociais, nós avaliamos a pessoa em todos os momentos, né? A avaliação é composta por mais de 50 itens, né? Uma avaliação aí de aproximadamente 60 minutos. Nós mergulhamos na realidade daquela pessoa, percebemos o modo como ela interage, desde quando ela entra na nossa sala, até muito tempo depois de que ela sai da nossa sala. O modo como a sociedade discrimina as pessoas com deficiência não é com base numa imagem. A sociedade discrimina as pessoas com deficiência, impõe barreiras às pessoas com deficiência, é com base no corpo que elas habitam, com base no corpo que elas têm.
E é preciso ter essa avaliação, né, um conceito aí da sociologia que nós usamos, do Ivan Goffman, que é o conceito de presença corpórea. Nós, assistentes sociais, a gente não avalia o corpo, mas a gente avalia essa presença corpórea, como a pessoa se comporta, como ela se interage, como ela se projeta na sociedade. Isso para a gente é fundamental, e não dá para ser feito isso à distância, né, de forma remota, por um quadradinho aqui. As imagens sobre a deficiência, o que existe no imaginário social e até mesmo o modo como a própria pessoa com deficiência fala dela mesma, faz parte, compõe a nossa avaliação, mas a avaliação não se resume a isso. Nós não podemos fazer uma avaliação só sobre o que a pessoa fala sobre ela, porque isso é um elemento que nós consideramos, mas nós precisamos aí de fazer uma avaliação do todo, do modo como essa pessoa interage na sociedade. E a lei ainda fala da criação de uma média aplicada à avaliação social. Ou seja, com base nas avaliações que já tiveram, deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Não tem ainda a regulamentação, mas já é bastante incomum que isso ocorra. A média aí aplicada à avaliação existem dois momentos. Para a caracterização da deficiência, o que seria tecnicamente também, né, bastante, e até juridicamente falando, um problema grave, porque você vai fazer a avaliação da pessoa com base em médias, sendo que essas médias são de outras pessoas, e não daquela pessoa que está pleiteando o benefício. Vai compará-la com as médias de outras pessoas. Isso até do ponto de vista jurídico, de apresentação das provas aí, é difícil se sustentar, porque a pessoa não estará sendo avaliada com base na sua individualidade, né? O direito à assistência social é um direito social, mas ele também é um direito individual. Não é um programa aplicado a muitas pessoas. O artigo 203 da Constituição é bastante claro na criação, né, na caracterização desse direito à assistência social direcionado para aquelas pessoas com deficiência que não têm condições de prover a sua manutenção, aí a sua sobrevivência, ou não têm condições de tê-la provida pela família. E quando você compara as pessoas aí a uma média, você está eliminando essa compreensão do indivíduo enquanto um pleiteante individual. Ele precisa de ser avaliado na sua individualidade. E isso a lei acaba impossibilitando. Além dessas médias, também que é aplicada à renda, um outro quesito que eu não falei, o que é um contrassenso e algo bastante sui generis aí na legislação brasileira. Vai ser aplicada uma média de rendas para poder comparar se as pessoas com deficiência estão dentro ou fora dessa média. Ora, o que é preciso avaliar, e é assim, por isso existe assistência social, o que é preciso avaliar é o caso concreto, para saber as necessidades daquela família e, portanto, o quanto que ela precisa da proteção aí social. E esses critérios aí acabam impossibilitando essas avaliações individuais. Isso vai gerar, inclusive, uma das nossas leituras que nós fazemos de outras alterações que já ocorreram aí pela experiência que a gente tem no INSS, isso vai acabar gerando muita judicialização, porque imaginam vocês, uma pessoa terá um indeferimento e a justificativa é com base em médias. Obviamente, ele vai recorrer à justiça e aí a justificativa será, olha, não, tá, você não apresentou os elementos aqui de elegibilidade ao benefício, mas será algo comparado com uma média. Isso facilmente pode ser questionado judicialmente, porque não foi as características do indivíduo que pleiteou o benefício, mas na comparação dele com outros indivíduos que não têm relação ali com aquele caso concreto. Então, isso judicialmente pode ser, principalmente aí, contrariado e até mesmo questionado, trazendo consequências graves para regulamentações que eram aguardadas há tanto tempo, né? A regulamentação do critério de miserabilidade da LBI, a regulamentação do auxílio inclusão, eram aguardados aí há 6 anos, e quando vem essa regulamentação, é uma regulamentação que mais retira direitos do que, na verdade, possibilita o acesso deles. Sem falar aí no atropelo de decisões judiciais, como de entendimentos do Supremo Tribunal Federal, e até mesmo atropelo de saber técnico de uma profissão que tem lei regulamentadora, que tem conselho profissional que acompanha, e é o único órgão
que tem juridicamente aí o dever e a responsabilidade de mudar um procedimento técnico, e uma lei veio alterando esses procedimentos técnicos aplicados à avaliação social, que facilmente aí podem ser questionados judicialmente. Então, ou seja, uma lei que traz muita insegurança jurídica para a regulamentação de direitos que são tão importantes para as pessoas com deficiência. Para concluir, diante de tudo isso, eu tenho feito essas análises e compartilho dessas minhas ideias para a gente avançar nessas compreensões sobre o que significa a Lei 14.176. Na minha avaliação, ela não é uma ameaça apenas ao direito ao BPC. Ela representa um dos principais ataques que a própria proteção social brasileira e a política de assistência social brasileira sofreu nos últimos anos, com consequências para muitos outros benefícios para os direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, dando certo essa avaliação remota, rapidamente aí a regulamentação do artigo 2º para mais de 30 direitos das pessoas com deficiência de âmbito do governo federal que precisa cumprir os critérios do artigo 2º da LBI, daqui a pouco essas políticas que vão ser regulamentadas também poderão ser feitas de forma remota, o que vai prejudicar as pessoas com deficiência. Então, essa lei aqui pode trazer alcance muito mais além do que do público aí, que é beneficiário do benefício de prestação continuada. Então, que traz bastante retrocesso aí para os direitos das pessoas com deficiência. Bom, para não me alongar mais, eu fico por aqui, sigo à disposição aqui para os debates, os meus contatos sempre aí à disposição para a gente seguir conversando sobre esse assunto. Muito obrigado, boa noite aí para todos. Ativar meu som aqui para dar voz a ela. Eu quem agradeço, muito boa palestra. Foi muito importante você falar sobre o tema, para a gente conhecer. Agradeço muito mesmo.